tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui a evolução agonística dentro da evoluciologia, que é o desenvolvimento da consciência desde um nível subhumano, físico, somático, muscular, miológico, cerebelar ou vegetativo, até o domínio íntimo, pleno, autoconsciente, pacífico, do micro-universo pessoal, reagindo equilibradamente ante os fluxos sincrônicos mais sutis das múltiplas dimensões conscienciais do cosmos. A troca social da guerra pelo desporto, a permuta da arte marcial pela leitura técnica, a evolução da consciência podálica à consciência poliédrica, a evolução da gestação humana à gestação consciencial, a recuperação pessoal dos cons magnos, a potencialização evolutiva, a evolução antiga vagarosa ante a evolução moderna dinâmica, o momento evolutivo pessoal, o nível desenvolvimental da consciência, as maxi conquistas atuais pessoais, a inteligência evolutiva, a escala evolutiva das consciências, a ficha evolutiva pessoal, a hermenêutica da evoluciologia, a planilha evolutiva pessoal duplista e grupal, a proex pessoal duplista e grupal, a autoconsciencialidade pessoal duplista e grupal. Agora, nós temos toda aí uma série de logias dentro das sessões, e nós falamos no fim, a movimentação migratória dos conscienciólogos e conscienciólogas para Cognópolis, em Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil, é a demonstração concreta da evolução agonística moderna. A evolução agonística já alcançou você? Em qual condição? A automimética ou a neoparadigmática? Quer dizer, você está com a sua evolução repetindo o que você já fez muitas vezes, ou você já está com as ideias novas da conscienciologia, por exemplo? Esse é o verbete 1112, tem 3 páginas, 42 logias nas sessões, e ele tem 7 máximos. Agora, nós temos aqui umas perguntinhas. Se a imaginação humana, a partir do cérebro, já é rica e ampla, quais seriam as possibilidades e limites da para-imaginação a partir do paracérebro e do mental soma nas dimensões extrafísicas? Olha, as possibilidades são inimagináveis, né? Por isso que você, por exemplo, vai virar um serenão. Você já pensou? Eu custa acreditar, mas eu admito, você sabe, nisso aí, o meu princípio da descrença, a seu respeito, me diz que eu posso admitir que você vai virar um serenão. Por incrível que pareça. É um amigo meu que está falando, o Júlio. De modo que o processo todo, o caminho é por aí, né? A gente tem que esperar que essas coisas melhorem. A evolução é um fato. Se há um crescendo linguística e imagética, deve ter um decrescendo imagética linguística, por exemplo, nos mecanismos de retenção das vivências projetivas do projetor. Correto? Nesse caso, pergunto, se não seria indispensável, imprescindível, para a consciência efetivar esse crescendo linguístico e imagético, ela atender melhor os mecanismos subjetivos de contextualizações e interpretações subjetivas na rememorização de nossas projeções. Não há dúvida. Você tem que lembrar que dentro da especialidade da conscienciologia e dentro da projeciologia tem a projeciocrítica e a projeciografia, que é baseado nisso, cada rememoração, melhorar a memória. A memória é básica. Uma consciência sem memória é um vegetal. Não existe. Com base no consciência, como superar a forma do cérebro intrafísico e aumentar a comunicação intraconsciencial para ampliar a rememoração das experiências a respeito do curso intermissivo? O problema todo é o seguinte: o conscienciês é bom que a pessoa pense o que ela tem à frente, que ela vai alcançar. Mas agora, até chegar lá, ela tem que ver as necessidades dela agora. Por exemplo, como é que são os seus atributos conscienciais? O que você faz para melhorar a sua memória? A sua associação de ideias, ela é rica ou é pobre?
Como é o seu processo, por exemplo, de juízo autocrítico? Você tem uma boa autocrítica a seu respeito mesmo, quer dizer? Isso aí é importante. Isso é que é a base para nós chegarmos no consciência. Agora, é muito importante pensar no consciência, porque nós vamos atingir esse nível. Ser dotado. Depende da gente. É o esforço pessoal que manda. E esse esforço pessoal depende do autodiscernimento. Uma pessoa com mais discernimento, a tendência dela é evoluir mais rápido. Isso é o óbvio. Como distinguir a omissão deficitária da superavitária? Olha, o problema todo é o seguinte: veja se o seu trabalho, aquilo que você vai fazer, a sua iniciativa, a sua atividade, a sua determinação, a sua abordagem, ela é cosmoética ou é anticosmoética? Por aí você já vai ter uma ideia se você está cometendo omissão deficitária ou superavitária, na hora que você tirou o corpo fora de alguma coisa. Às vezes é uma oportunidade que você está perdendo. Aí seria uma omissão deficitária. Agora, às vezes você vai evitar entrar numa máfia, numa interprisão grupo kármico. Aí seria uma omissão superavitária. Você está evitando. É a prevenção, é a profilaxia, é a vacina. Enfatologia, na quarta linha, momento evolutivo pessoal. Como identificar se estamos retardando, consciente ou inconscientemente, o momento evolutivo pessoal de uma pessoa íntima? Como proceder para que a pessoa perceba que é inevitável a sua evolução pessoal? Olha, a gente às vezes tenta expor as coisas para as pessoas, mas a pessoa muito inteligente, que ela é doente da cabeça, e ela não admite. Você fala aí 10 anos em seguida, não resolve nada. Ela só segue aquilo que dá na cabeça dela, que está perturbado. De modo que isso aí existe. Isso é companhia que a gente tem no mundo. Faz parte do processo. A genética, por exemplo, perturba demais a cabeça do povo. Então, você tem que fazer uma força para a sua cabeça ficar mais ou menos bem. Para você poder ter uma autocrítica que permita avaliar isso e ajudar os outros. Agora, há casos que a gente não consegue convencer ninguém pelo exemplo. Porque o exemplo é que convence os outros melhor. E a gente não precisa falar nada, é só exemplificar. Mostra a sua vida, mostra como é que você age. Isso aí ajuda mais do que qualquer argumento, qualquer debate, qualquer processo de reputação. A Conscienciologia preza muito o ensino superior e o autodidativo permanente. Qual a sua opinião sobre o curso tecnológico de curta duração e o curso superior tradicional? Ambos feitos à distância. EAD, educação à distância, via internet e outros meios. Olha, eu sou 100% favorável a esses cursos. Tudo que a pessoa estuda é importante, desde que seja uma coisa positiva, desde que o objetivo seja bom, desde que o assunto seja construtivo em favor de todos. Aí vale a pena. Agora, nesses cursos à distância é bom ver, porque a gente vê todo dia na mídia que há muito curso furado desse. É preciso de ver um que não seja furado. Isso é importante examinar. Agora, gente, eu estou vendo aqui o livro de Vilcabamba e hoje eu queria falar mais uma coisa sobre isso aqui para vocês. Uma coisa interessante, tem uma parte aqui que é o meu ponto de vista. Sobre esse aspecto, nós estamos batendo iguais. Lá em Vilcabamba, a vegetação exuberante, quase selvática, quer dizer, selvagem. A natureza se impõe em cada rincão. É uma natureza rincão, aqui no caso, que aqui é espanhol. A natureza pura, estado selvagem, de livre expressão do planeta. O povo vive de maneira natural. Outra coisa, é isso que eu vi falando aqui sobre Foz. A gente veio para cá por causa desse motivo. Está entendendo? Esse é o motivo que a turma vinha de São Paulo aí, tudo manchada, encardida, ficava aqui 6 meses. Quando voltava, você fez plástica, que passou aqui na temporada, que aqui não tem tanta poluição. Agora, em Vilcabamba tem outras coisas mais sérias. Lá não tem mosquito. Agora, tem tudo quanto é inseto, mas mosquito não tem. Agora, outra coisa também que tem, até os cachorros lá vivem mais do que os outros, nos outros lugares. Estão falando aqui. A atmosfera não é contaminada, porque eles usam também
Lá não tem muito ruído, não tem barulhada, não há, sabe, poluição sonora. E outra coisa, eles comem só comida orgânica, tanto no dia de jejum, quanto no almoço, como no jantar. Tudo é produtos naturais. Agora, a bebida que eles tomam é uma mescla de 18 ervas deles lá. Agora, ó, Vilcabamba está a 1.500 metros de altura. Tem 4.200 habitantes. De modo que a temperatura, a média, é de 20 graus. Então, vocês vejam, isso aí que nós temos que fazer onde nós vivemos. Não tem jeito. Agora, a verdade da história. Enquanto o cara foi lá, deu um terremoto. Isso nós não temos aqui. Aqui é melhor do que lá em matéria de terremoto. Não é melhor em matéria de mosquito. Mas a gente já está ganhando alguma coisa, está empatando, né? Alguma coisa. Teve um terremoto pequeno. Ele viu tudo que era bicho, aranhas enormes, que estava chegando no quarto dele. Ele não entendeu aquilo. Aí que eles foram ver que o negócio tremeu. Você sabe, é Equador. Lá treme, lá tem área de terremoto. Agora, gente, se chegar aí a nossa amiga Mabel, ou nosso amigo, você me fala, que eu tenho aqui umas coisas para conversar com ele, com o Everaldo. Agora, ó, eu quero agradecer aí, hoje, para uma teletertuliana, que é a Maria Tereza de New York, e o marido dela. Eu quero agradecer os calendários que vocês mandaram, que é uma beleza. Estou impressionado. Minha mulher quase desmaiou a hora que viu os calendários. Porque tem um monte de gato, um monte de cachorro e um monte de flor. Então, é uma loucura, mas uns calendários dos mais bonitos que eu já vi. Ela virou para mim, a Graça falou assim, não, a gente não pode usar isso, vai estragar. Então, veja, não dá para usar os calendários, tão bonitos que eles são. Agora, é coisa lá que eles arranjaram em New York, sabe? Então, eu estou agradecendo aqui que a gente recebeu hoje. Impressionante. Eu acho que é por causa daquela meu choro aqui, que não tinha no início do ano. Não tinha. Aí eu já arranjei igual os calendários. Hein? Pois é. Mas agora, esses aí são simplesmente impressionantes. O negócio é impressionante. Se o Ivo também chegar, eu quero falar com ele, tá? Estou atrás do Ivo para conversar com ele. Agora, gente, então vocês entenderam a evolução agonística? A Flávia falou que estava querendo estudar, que ela pensou que a agonia aqui era da morte. Mas o negócio não é bem. Até um certo ponto é a vida que fala também em morte. A agonia aqui é o processo da própria evolução. Agora, aqui outra pergunta. Quando precisa de inspiração e força através da mobilização básica de energia, sinto energia interior muito grande, mas essa força não parece muito cosmoética. Creio que tem alguma coisa a ver com o meu passado. Se é o seu passado e você tem muita força, isso pode ser um guia cego, parente seu, por exemplo. Como trabalhar com energia sem atrair assediadores, sem invocar o passado com atributos que chegam a me assustar? Deve ser porque você ainda está pensando ainda alguma coisa um pouquinho perturbadora. Vê se diminui isso aí. Qualquer coisa eu vou mandar você lá para Vilcabamba, para ver se melhora. Isso aí é um amigo meu, eu tenho liberdade de falar essas coisas com ele. Agora, eu garanto que se forçasse a barra, ele iria mesmo para Vilcabamba. Eu vi a definição da agonística aqui no dicionário do Wise, né? A ciência e prática dos combates nos corporais, mas também os antigos jogos dialéticos também entraram nisso. Pois é. E vem da antiguidade. Bem, o negócio é antigo. Antes eu pensei que era coisa de agonia, mas parece que não. Não, ela também pensou. Mas não tem. Você só conhece um ponto, né? Aqui, o povo não tem. Como é que é? Erro lógico, vocês não conhecem nada de erro lógico, né? É por isso que a gente tem que falar aqui. Agora eu começo a falar essas coisas um pouquinho diferente do normal, todo mundo reclama. Mas no fim a gente entra numa boa, né? Nós fazemos as pazes, etc. A harmonia continua. No outro dia a gente está debatendo de novo. Aqui é assim, todo dia a gente briga, todo dia a gente faz as pazes. No outro dia é a mesma coisa. Agora é um processo de mental soma, faz parte do serviço. Também antigos jogos dialéticos e técnica de argumentação. São os jogos da vida. Presta atenção, é Vilcabamba. Os caras com 140 anos. Ele foi visitar, ele está contando aí no livro dele, que ele foi visitar o cara com 112 anos e ele trabalhando. E bebendo, fuma de vez em quando.
O fumo que eles têm lá é pior do que a cocaína. É o chamico. Isso é um negócio terrível. É pior do que a marihuana. No livro aparece. E eles fumam isso a vida inteira. Mas é que as outras coisas devem contrabalançar isso no ambiente que estão lá. Agora aqui não, tudo piora. Você vê, a água com plástico piora a vida da gente. Tudo que a gente faz. Valdo, você tem alguma hipótese do porquê disso, que eles vivem mais, né? Para mim, é isso aí mesmo que ele está falando, não tem outra saída. Até agora, a hipótese melhor é essa, é a natureza natural da própria vida. Então, a vida natural, é lógico que você vai viver. Se você viver de acordo com a natureza, tudo dá certo. Agora, a minha hipótese é pior do que essa, né? A gente tem que viver com a paranatureza, ou seja, com a multidimensionalidade, o parapsiquismo. Se uma pessoa viver com isso, ele se sente melhor. Para mim, eu já falei isso para vocês, eu acho que eu tenho essa disposição na minha idade de vir do parapsiquismo. Não é que isso seja excepcional, mas no meu caso presta atenção. Eu nasci tirado a turquês, tive pneumonia dupla, tive infarto aos 28 anos. Tive um acidente que eu fiquei de coma, não é de cama não, eu fiquei de cama em coma durante uma semana. Você está entendendo? Como é que é isso? Quer dizer, não era para aguentar isso tudo. Agora, acho que a medicina me ajudou, porque eu comecei a colocar tudo nos eixos, a me organizar, me disciplinar. Eu sou uma pessoa metódica nas coisas, como vocês sabem. Mas eu acho que o parapsiquismo é que me ajudou mais. Agora só uma pergunta. Por exemplo, essa minha disposição, o meu processo de energia, isso aí não tem jeito. Agora veja, a energia que eu tenho mostra para você, Arlindo, que é o seguinte: qualquer pessoa, não interessa se ela é doente ou se está acidentada ou entrou em qualquer avaria ou trauma, se ela tem energia, a consciência dela pode permanecer equilibrada. Essa é que é a minha tese do processo, você está entendendo? Então, esse equilíbrio é que é a base de tudo. Então, esse negócio de doença, sofrimento, dor, eu sempre achei isso besteirada, mas não posso falar, né? Está todo mundo chorando as mágoas no ombro da gente, todo mundo exalta demais isso, a religião é toda baseada nisso, desfaz lavagem cerebral através da dor. Fé é um processo de intimidação. Essa questão de Ucabamba, aqui em parte, no SEEC em parte, existe isso, né? O SEEC tem uns 50% dessas coisas, eu acho. Agora você vê, o povo lá de São Paulo que veio, a gente já tinha visto isso aqui na época da cooperativa. Teve gente que chegou para mim e falou isso. Ele passou aqui 6 meses, depois voltou para São Paulo, o povo pensou que eu tivesse feito plástico. A poluição de São Paulo muda a pele da pessoa, enruga tudo, dá para trás, é uma droga. De mim você falava isso que muda. Pois é, você mesmo, o povo falou de você. Todo mundo via que você remoçou. Entende? Agora, o que é? Aqui ainda tem coisa ainda para consertar, né? E outra coisa, está tudo ampliando. Vocês mesmos estão aumentando a população, o povo que veio para cá. Você está entendendo como é que é? Agora, o ideal seria a gente fazer as coisas com mais espaço, tirar certas coisas que tem aqui, por exemplo, tirar esses agrotóxicos aí que planta soja aqui dentro da cidade. Isso tudo é negativo. Tinha que melhorar mais essa água que tem aí. Tem uma opção de coisa nesse sentido. Mas junta aqui a parte energética com a parte energética. Aqui tem energia demais. Por exemplo, em matéria das 7 energias básicas que tem aqui, eu garanto para você, viu, Cabamba não tem. Se tivesse, você está entendendo? Lá já teria mais alguma coisa. Por exemplo, você quer ver um negócio que eu te pergunto, em Vilcabamba, por que lá só tem 4.200 habitantes? Por que não tem mais? Por que o povo não foi para lá? Lá não é tão bom assim. Você está entendendo? Não. Lógico que é lógico, nós somos baseados em fatos. Então o negócio não é assim. Se tivesse mais água, alguma coisa assim, tinha mosquito lá também. Não, mas lá tem, mas o problema é isso, lá é muito alto, né? 1.500 metros acima do mar, e outra coisa perto de montanha, um vale, isso tudo pesa na balança. Agora o processo é mesmo a área. E outra coisa, a área também de terremoto a gente nunca sabe.
Agora, tudo quanto foi bicho estava saindo e entrando dentro de casa por causa do terremoto. Foi aquilo que, você sabe que é assim, né? As cobras saem, tudo sai. Ele viu dentro de casa 2 tarântulas. Eu chamo a tarântula essa nossas caranguejeiras aqui desse tamanho. A maioria delas são até inofensivas. Isso na sua casa, né? Hein? Na sua casa. Não, aqui, mas o homem viu isso em Vilcabamba. Ah, tá. Lá, antes do terremoto, na hora do terremoto. Que mexe na terra. Aqui também os tem. bichos Aqui saem. tem umas enormes. Na loja, Não, nós temos um monte. Esses dias nós tiramos uma da janela, mas essa não é caranguejeira. É dessa comum, só que tem que ela cresceu demais. Agora, eu fiquei até com pena de tirá-la de lá, pelo seguinte, ela não é uma obra de arte, né? Ela atrás do vidro, assim, aquela coisa, uma beleza. O vidro branco, ela preta, dava um contraste, uma loucura. Eu sentia a luz para ver. Agora, eu trabalhando lá 1 hora e ela lá comigo, firme. Aí lá pelas tantas eu falei, Everton, vamos dar um jeito nela, que a gente não sabe, alguém abre isso aí, ela está escondida na casa dela, daqui a pouco ela sai, vai assustar, o povo vai desmaiar, aí é bom tirar. Que aranha enorme. Hein? Ela não mata, mas morde e dói. Essa aí morde e dói. Então, essa compridinha, então, aí, também essa é brava. Agora, o que é bom, aqui não tem a marrom, né? Eu nunca vi uma marrom aqui. Isso é só em Curitiba. Em alguns lugares do Paraná tem. A marrom mata. Pois é. A marrom ia ser um problema. Como é que eu ia trazer vocês para Foz com uma aranha que mata? Eu ia ficar sem jeito. Você vai pôr a roupa, tem que estar olhando. Você vai pôr o sapato, tem que estar olhando. Você vai entrar no lugar, tem que estar olhando. Curitiba, eu nunca me senti muito confortável. A gente está sempre de olho. Onde é que está a aranha marrom? Não, é o que mata mais lá, é isso, é no sapato. Ela fica, pega, pronto. Não é fácil. Agora, gente, de modo geral, então é evolução agonística. Agora, ó, aqui tem umas coisas para a gente pensar. Veja bem, a troca social da guerra pelo desporto. Isso já está ajudando um pouco para acabar com os belicistas. A permuta da arte marcial pela leitura técnica. Isso nós estamos fazendo com alguns, mas tem uma dificuldade, porque tem alguns que não deixam de estar batendo no outro de modo algum. A evolução da consciência podálica para a consciência poliédrica. É o que nós estamos falando, que vocês já não são mais podálicos. Aqui, ó, já não tem mais jogador de futebol, não tem nada disso. Então, veja, do podálico estão caminhando para o poliédrico. Por exemplo, o Arlindo, ele é mais poliédrico ou é podálico? O que vocês acham? Ele é mais poliédrico. Ele é poliédrico. Aí, por incrível que pareça, já passou nessa. Agora aqui, outra, ainda tem mais aqui ainda. Estou só mostrando a relação da evolução agonística. Como é interessante a gente pensar nisso. Outra coisa, a evolução antiga vagarosa, anti-evolução moderna dinâmica. Aqui é bom vocês compararem a nossa vida aqui com Vilcabamba. A nossa aqui é evolução moderna dinâmica. Olha aí, o povo tudo com laptop. Isso não tem em Vilcabamba, tá certo? Dá tudo da natureza. Então, o negócio nosso é usar isso de tal maneira que não dê alergia, que não tenha cheiro, que não crie processo de câncer, que não perturbe os bronquíolos. Você está entendendo? É isso que é o assunto. Agora, veja, é melhorar a cabeça, né? Agora, isso tudo, eu estou mostrando várias coisas dessa condição dinâmica da vida moderna nossa. Então, isso é muito importante. Agora, aqui, ó, o que nós temos, que não tem lá. Tem as dinâmicas parapsíquicas, tem o tertuliário, tem o acoplamentário, tem 16 laboratórios básicos, tem os cursos, isso não tem lá. Agora, por exemplo, seria bom se a gente pudesse ter, num lugar desse, um jeito da gente montar uma Cognópolis lá, mas não dá. Como é que vai fazer? Lá não tem aeroporto. Como é que a gente... Você já pensou? Uma das coisas mais sérias que eu vim ver em Foz, a primeira vez, era o aeroporto. Se aqui não tivesse aeroporto, como é que nós íamos fazer com a Conscienciologia? Não daria. Agora, outra coisa, lá também não tem muita eletricidade do jeito que tem aqui. Nós temos Itaipu.
Então eu precisava de ver. Poderia ser um pouco menor a Itaipu, você está entendendo? Para não poluir, não criar problema e tal. Mas, agora, lá eles têm Vilcabamba, nós temos as cataratas. Isso é uma coisa, tudo é da natureza, ninguém pode falar nada. Valdo, você falou do viver com a paranatureza. Como é que é isso? Você sai do corpo, isso vai que eu pegar faço. energia Não, mente? é você viver o tempo todo. O meu negócio é mais sério que a Vilcabamba. O que eu penso é o seguinte, é você viver com todos os princípios conscienciais. Princípio consciencial é a consciência e a evolução. Você tem que viver com todo tipo, desde o mosquito até o serenão. É esse que é o caminho. Isso lá eles não pensam nisso. Agora, outra coisa, a gente tem que viver também com autodiscernimento. Eles lá não têm autodiscernimento. Eles têm instinto. Bom senso. Tem bom senso, instinto. Então estão vivendo essa base. Eu fiquei curiosa aqui com a definição aqui, não sei se eu viajei muito, mas assim, quando fala no finalzinho da definição, que a gente reage, que a pessoa reage equilibradamente ante os fluxos sincrônicos mais sutis das múltiplas dimensões conscienciais do cosmos, aí me veio assim a ideia de que essas crises que a gente tem, elas são geradas pela sincronicidade dessas múltiplas dimensões. A sincronicidade. A sincronicidade. Pois é. Tira esse, põe um A aí. Entendi. Quem tem a sincronicidade não tem problema, não tem crise. Quem tem sincronicidade. Quem está sincrônico com o cosmos. Entendi. É a sincronicidade. É a sincronicidade. Pensa bem, tudo que vocês fazem contra a natureza é contra você. Quem combate a natureza está se suicidando. Entendeu? Eu falo isso faz 50 anos. Eu entendi, o meu raciocínio foi o contrário, assim, eu já acho que eu estou na assincronicidade. Agora, na hora veja, que eu entro na sincronicidade... Para você entender a natureza, você não tem que seguir tudo que a natureza manda. Sim, você tem que ser Senão vem o assincrônico. vento, ele te empurra para cair no abismo. Você não, nessa aí não, ele está me empurrando, mas eu não vou. Até certo ponto tem que ser Então, assincrônico. o processo você tem que saber qual é a sincronicidade que a natureza está dando a você. Até certo ponto tem que ser assincrônico. Por exemplo, lá em Vilcabamba, eles estão ajudando a sincronicidade com a respiração, o ar é puro. A água, eles acham que a água é a mais límpida que tem. Todo mundo acha, todas as hipóteses que já apareceram para explicar esse processo da longevidade de Vilcabamba, coloca a água no meio. Ele está falando isso lá no livro. Isso é unânime. Todo mundo acha que aquela água ajuda. Então, isso é um negócio seríssimo. Por isso que eu estou falando. É bom ver a água. Por que eu estava falando esses dias sobre a dioxina e a água? Isso é um perigo. Lá eles não usam forno, micro-ondas, nada disso. Igual, semelhante àquele conceito do macho e fêmea, que tudo tem que ser polaridade, eu fiquei pensando assim, se tudo fosse muito sincrônico, ficava tudo parado, né? Então tem que ter assincronicidade, sincronicidade. Não, o universo é assimétrico. Lembra disso? Tem que ser. Mas agora o problema é você entender a natureza no que ela tem de bom. Nada de casar com o vulcão, não é uma boa. Agora, é bom casar com a maçã. Por exemplo, tem lugar que o povo é longevo, que não é lá de Vilcabamba, que o povo come muita maçã. Eles acham que a maçã aumenta a longevidade das pessoas. Eu como maçã há muito tempo. Agora, eu como maçã ao natural, como maçã seca, tá entendendo? Eu como maçã de tudo quanto é jeito. Agora, ó, cá para nós, vocês não vão falar para ninguém, porque senão depois eu vou comprar, não tem mais. Eu falo aqui, desaparece tudo que eu falo. Hoje eu vou falar mais uma coisa. Vê se não compram tudo, deixa algumas para mim. Ou se a sua consciência pesar, traz pelo menos umas duas para mim. Existe uma maçã que não é maçã. Você sabe, pera e maçã, tudo é parente. É uma pera fora de série que tem aí. Eu não sei se já viu. Chama pera japonesa. Alguém já comeu? Como é que eles fizeram? Você também conhece, né? É a melhor pera que tem aquela. Ganhou de todas aquelas lá do Rio, dos Estados Unidos, de tudo quanto é jeito. A pera japonesa é um negócio. Vale a pena. De modo, ó, quem ainda não comeu, vai lá. Só pode comprar uma, porque senão acaba. Tá certo? Agora, pera japonesa. Então veja, pera e maçã
vale a pena para sustentar o processo da longevidade, eu acho. Agora, ó, existe cidade, se vocês quiserem, depois ele está falando aí na cidade que faz isso. São mais 3 cidades que o povo é longevo, além de Vilcabamba. Agora, Vilcabamba parece que ganha de todas elas, em matéria de local. Agora, todo mundo de centenário, a maioria lá é centenário. Sim. O problema da maçã é que essa notícia que a gente tem da quantidade muito alta de agrotóxico, né? Eu plantei Não, mas o problema é o seguinte, eu nunca comi casca de fruta nenhuma, nem de pera. Mas eu lembro aquele rapaz que teve que falou que tem 30 e poucos tipos de agrotóxico que fica na polpa da maçã. Sim, mas eu não acho que isso seja tão sério, porque senão o povo não teria sobrevivido. Agora, a casca, sim. Eu não como nada de casca de fruta. Agora, eu aprendi isso já na década de 50, 60 na Argentina. Que eu vi o cara que era especialista, você está entendendo? E quando eu cheguei lá, ele estava oferecendo as coisas, ele estava descascando uma pera. Eu disse, você não come a pera? Não, de modo algum, a casca de modo algum. Agora, eu já sabia disso por causa da década de 50, que eu vi com a nazista lá, que fazia pesquisa, na época do Perón. Então eu também evitei os troços todos. Naquela ocasião, você sabe que os nazistas eram preocupados com poluição, por incrível que pareça. Sim. A cidade brasileira de maior longevidade é Veranópolis, no Rio Grande do Sul. E o cultivo doméstico é a maçã. É difícil a casa que não tem uma macieira. E eles fazem um chá. Eles tomam aquele chá o dia inteiro e comem a maçã de diversas formas também. Agora, tem uma coisa interessante para observar na população, que é uma população com mais idade. Os jovens saem cedo dessa cidade, ela não oferece condições de vida para os jovens. Então, os jovens saem para estudar, para trabalhar e acabam formando vida fora. Então, teríamos que fazer, nós estamos programando, o Grupo da Longevidade está programando uma excursão lá ainda esse ano. Vai lá, Vilcabamba, que é melhor. Nós vamos depois a Vilcabamba. Os lugares melhores que tem, organizar. Além de Vilcabamba, não é Veranópolis, não. É Unza, no norte do Paquistão. Abkhazia, no norte do Cáucaso. E Eugene, que é uma localidade japonesa na ilha de Okinawa, no Japão. Esses que são os maiores do mundo, muito, muito maior do que essa aí, Veranópolis. Estou só falando o que é. Agora, se vocês estão programando alguma coisa, deve ir a Vilcabamba para ver as coisas de perto, bora. Nós vamos conversar com os velhos. Nós vamos lá também. O povo lá fala espanhol. Com esse portunhol de vocês, você já consegue conversar. Não, nós vamos lá também. É muito também melhor. Está programado. Agora, e lá é o seguinte, o ar está limpo. Não é isso? Vale a pena. Hein? No Equador. Sim, pode falar. Na fatologia, na penúltima linha, você podia falar sobre a planilha evolutiva grupal? A planilha evolutiva pessoal, duplista e grupal. A duplau é essa nossa aqui, ó, a duplista, nós temos duplista aqui, nós temos pessoal, nós temos grupal, tudo aqui dentro. O processo da Max Proex, é isso aí, é uma planilha evolutiva em grupo. Agora, eu sou o cara que estou puxando o cordão aí de vocês. Agora que é a época do carnaval, o meu bloco já tem, só aqui são 558 pessoas que vieram para o meu bloco de carnaval. De modo que o negócio funciona aqui em Foz. Isso tudo é a CCCI, é o bloco da CCCI, da Cognópolis. Vai botar o bloco esse que ajuda na evolução. Botar na rua o bloco. Pois é. Agora, precisa de cantar, Chiquita Bacana, etc. Tal, né? Agora, eu, qualquer coisa, vou cantar As Duas Caveiras. Eram duas caveiras que se amavam. Aí, por aí vai. Pode falar, se está querendo falar, faz favor. Eu, né? Eu queria que você explicasse. É ela aqui embaixo que eu estou falando, ela está esperando há meia hora. Você passou na frente já antes. Pode falar. Professor, eu queria entender a questão da crise. Você falou, se a pessoa está no fluxo do cosmos, ela evoluiria sem crise. Então, ela iria
Melhor, deixa eu reformular a pergunta. A gente sempre fala que as pessoas precisam de uma crise para evoluir. Certo. Né? Haveria em que estágio que isso não seria mais necessário? A pessoa, naturalmente, ela iria evoluir? É a hora que ela descobre que a crise é besteira. É na hora que é ela mesma que tem que descobrir isso. É o que nós estamos tentando falar, que tudo é besteira, sofrimento, crise, dor. Nós temos que minimizar isso aí. É aquilo que eu estava falando ontem, mitigar, diminuir. Você está entendendo? Não dá tanto valor. Então, baratear esse processo, isso é que é a coisa mais séria. Agora, o que eu vejo é o seguinte: a vida em si, na hora que a consciência nasce, ela é gerada, ou é concebida, lá nos infusórios ou qualquer coisa, quando começou a bactéria, ela é simples e ignorante. Então, a vida é a crise. Você está entendendo? Agora, chega um ponto que a vida real, a pessoa descobriu o que é. Ela define o que é a vida real. Aí acabou a crise. Ela aí começa a evoluir com mais lucidez. É isso que eles ensinaram para a gente no curso intermissivo. Então tem relação com cognição, né? Totalmente, a cognoscibilidade. Essa cognição é o que eu chamo de autodiscernimento. É o discernimento a respeito de si, da própria vida. Saber distinguir entre o que presta daquilo que não presta. Isso é a própria vida. E outra coisa, acaba a crise. Então, por exemplo, uma pessoa, se ela tem ruga demais no rosto e ela é moça, mostra que ela viveu em crise. Ela está contra o mundo. Por quê? Ela não sabe ficar com o rosto tranquilo. Então, pelo rosto, você já viu uma opção de coisa por aí afora. Isso é um fato. Você está entendendo? Contra fato, não adianta a gente argumentar, não adianta estar brigando com isso. Então é um negócio para a gente começar a estudar. Aí a gente vai ver, por exemplo, uma pessoa muito ansiosa, uma pessoa que não está satisfeita com a vida, nunca se satisfaz. O problema é dela, ela está errada. A vida tem recurso para nos satisfazer. A vida tem recurso para nós termos uma vida relativamente confortável. A vida tem recurso para a gente ter um processo de tranquilidade íntima, que é aquilo que o povo quer falar aí o tempo todo de felicidade. A verdadeira felicidade é uma reflexão ponderada, tranquila. Isso é que é a satisfação íntima que está dentro de você. Isso que é a coisa mais séria. Agora, a verdadeira felicidade, quem tem razão é o serenão. Que ele fica anônimo, porque senão, ele, até um certo ponto, ele humilha as outras pessoas. Se ele mostrar que ele está muito bem, está muito equilibrado, chateia todo mundo. Entende? É aquele negócio que eu falo, aquela minha técnica que eu uso, você sabe disso, desde lá do Rio. Então a pessoa está ruimzinho lá, eu chego, isso aí é lá no aeroporto. A hora que tem lá o negócio está bravo, então eu chego. Sou especialista nesse assunto, já fiz isso várias vezes, só para ficar igual. Quando eu vejo que está todo mundo ruimzinho, uma vez eu fui ao banco, eu estava num desses bancos, uma agência de banco, num determinado lugar. Quando eu vi, eu falei assim: o senhor, pela sua idade, tem que entrar ali. Eu entrei lá, estava o cara de muleta, o outro não sei o quê, então eu já entrei, puxando. Senão, isso é um negócio terrível. Agora, por exemplo, a Graça não gosta que eu faça isso com ele. Entendeu? Agora veja, quando você faz isso com a minha cara, aí vem todo mundo: não, o que o senhor quer? Como é que é? Quer me pegar? Não, mas às vezes eu faço por causa dos outros, para a gente ficar igual. Se eu chegar lá todo esbelto, fagueiro, cheio de vida, correndo, como é que fica? Perante aquele povo? Não dá, né? Fica ruim para mim, não dá certo. Então essas coisas todas na vida. Agora, eu aprendi o deixa que eu chuto. Deixa que eu chuto era um amigo meu que tinha um problema neurológico. Então, esse era o nome dele, deixa que eu chuto. Ele mesmo gostava, a gente brincava muito com aquilo. Então eu falei assim: você vai me ensinar quais são os seus movimentos. Anda aí que eu quero fazer igualzinho você. Então eu aprendi com o deixa que eu chuto. Está entendendo? Eu sou capaz de fazer igualzinho. Eu aprendi com ele. Agora, ele vivia daquele jeito, não tinha jeito. Agora, era o jeito dele, mas ele não andava sentado não, era em pé, mas deixa que eu chuto.
Você sabe, deixa que eu chuto, é aquele que está com a bola. Não, deixa que eu vou chutar, porque parece que ele está caminhando para chutar, é o jeito dele. Por isso que chama. Agora veja, esse bom humor perante a situação é muito difícil a gente ter. Não é por causa da gente. A gente tem. Mas as pessoas às vezes não têm você. Conforme o lugar é de enterro, então tem que ter um ambiente de enterro. Não dá. Agora veja, eu enterro, é outro problema que eu tenho. Eu estou sempre de branco. Eu chego no enterro, está todo mundo de preto. E eu chego então com a cara pior do mundo. De branco. É o jeito. Está entendendo? Então veja, isso tudo eu acho que é o processo da vida. A gente tem que saber viver. Lembre-se daquele princípio nosso da conscienciologia. A vida humana, ninguém veio aqui para sofrer. Quem sofre é porque está querendo ou é porque é ignorante mesmo. Então, você é ignorante ou é assim mesmo? Aquele negócio que a gente fala. Agora, a gente veio para ter uma vida relativamente satisfatória, tranquila, aceitável. Não é assim. Então, cultivar a ruga do sofrimento, do choro, isso é besteira. Não é por aí. Agora, gente, aqui outra pergunta. Percebo que sentado ou recostado com a cabeça em nível superior ao do corpo, os exercícios energéticos são mais efetivos do que deitado. Qual a explicação? É por isso que para o iniciante da TENEPS a melhor posição é de pé ou sentado em vez de deitado? Olha, isso é para quem está engatinhando, você está começando. Com o passar do tempo você vai ver que não é. Quanto mais você relaxar seu corpo, e o ideal é relaxar deitado em decúbito dorsal, melhor. Eu, por exemplo, eu saio do corpo com muito mais facilidade de barriga para cima e deitado. É o melhor que tem. Agora, se uma pessoa tem refluxo, se ela tem alguma coisa gastrointestinal, algum processo aí esofagiano, aí já é outra coisa. Estou falando de uma pessoa normal. Na antonimologia, não entendo que seja regressão autoconsciencial e regressão intraconsciencial. Poderia esclarecer? A autoconsciencial é que abrange tudo da pessoa. Então, ela tem uma regressão autoconsciencial. Ela brigou com todo mundo fora, contra o mundo. Adeus, mundo cruel, que eu vou embora, se atira da ponte. Agora, a intraconsciencial é aquela que com ela mesma, ela tem uma alta sede que não sai daquilo. Ela, pelo contrário, tem muita gente, você sabe, que se auto-vitimiza, que não faz mal para ninguém. Ele só faz mal para ele. Então, esse que só faz mal para ele é que nós chamamos de intraconsciencial. Agora, esse do autoconsciencial, propriamente dito, é aquele que faz para fora. É ele perante o mundo, a situação. No caso aí, é quase que uma regressão cósmica, dentro da vida inteira da pessoa. Por isso que eu coloquei essas duas expressões diferentes. Eu acho que aí está mais ou menos claro para você entender. Se não entendeu, você me dá um toque de novo, que você sabe. O e-mail está aí, já não está cobrando nada, não é isso? É a vida. Agora, você pode voltar a falar o que é que você disse que a turma está esperando o seu depoimento. Viu? Você explicasse a binomiologia na página 34. Trinomiologia, o trinômio evolutivo, o trio, vegetal, animal. Binônimo. Ah, o binômio. Binômio, mente, matéria, o binômio. Autopensenização e rumática evolutiva. Aí isso é a palavra rumática. Essa aí cria problema para todo mundo. Você quer explicar, você que é especialista na rumática? A rumática é aquela que a pessoa já tem um rumo definido da evolução para seguir. Está entendendo? Chama rumática. Isso aí existe. A expressão é positiva. O problema é esse. Agora, ó, se você quer saber o que é mente e matéria, é o seguinte: é aquela pessoa que mente, né? É isso? Mesmo, de preferência. É isso? Não é. Eu já disse que não é. Então veja, o processo é a sua cabeça, a sua consciência, seu cérebro e a matéria que constitui a célula do seu cérebro. Essa matéria organizada, vitalizada pela sua cabeça. Agora, ela não quis deixar eu mentir, porque eu queria falar que é a pessoa que mente, você não pode dizer que não seja. Né? A sua mente mente?
Às vezes, pois já falou que às vezes mente. Então, isso aí existe. Quer dizer que é um processo, simplesmente, é um fato, não é isso? Mas está claro aí para você, então, a rumática. Olha qual que é a rumática no seu caso. Você está caminhando com a evolução correta, de acordo com o cosmos, com a turma de Vilcabamba, ou com a turma da Cognópolis. Agora, se alguém aí não começar a proceder muito bem, igual você, nós vamos mandar você lá para Vilcabamba. Você não pode reclamar, porque você vai viver muito. Só que vai dar mais trabalho, que lá não tem certos recursos que tem aqui. Agora, eu não sei, pode ser que você pode seguir a tertura de lá, né? Eu não sei como é que está a situação. O problema é ver se pega, não é isso? Vamos ver. Mas pode falar. Professor, queria voltar ao exemplo ali do vento, né, do precipício. O que eu estava pensando aqui, a gente pode separar até um certo ponto o fluxo da natureza do fluxo cósmico, mais amplo, né? Multidimensional. Pode, mas agora o que eu quero dizer é o seguinte: você seguindo o cosmos, você está seguindo aquilo que eu digo que é a base de tudo, a energia imanente. Se você estiver com a energia imanente total, você não vai errar nunca. O problema é que nós não estamos, porque a gente ainda não sabe mexer com isso. O serenão, ele tem todo esse discernimento, porque ele já sabe mexer com isso alguma coisa. Já sabe mexer com isso até um certo ponto. Então a coisa muda. Agora, até que ponto o caso lá não é eles estarem mergulhados no processo de energia imanente, na comida também? Pois não, a água desacha, o ar é puro, isso tudo deve melhorar. E outra coisa, é uma vida de atividade natural, todo mundo lá trabalha, faz alguma coisa. Você sabe, o dinamismo, o processo, não tem sedentarismo. Então isso eu acho seríssimo. Agora, uma coisa que eu vejo, que é o básico nessa história toda, é o seguinte: não há centenário obeso. É aquilo que eu já falei aqui. Todo centenário é bici. Bici quer dizer magrelo no caso. A bicicleta. Quer dizer, tem o pijama de uma lista só vertical. Esconde atrás do taco. É assim que eu sempre falava. Então, esses são centenários. Agora, outra coisa também que eles falam é o seguinte: que toda pessoa que não liga para a própria vida envelhece mais depressa. E outra coisa, morre mais cedo. É aquilo que não soube mexer com o processo de envelhecimento. O envelhecimento é uma coisa inevitável. Tem duas coisas inevitáveis na vida: a morte e o envelhecimento. Agora, por exemplo, às vezes não é inevitável porque a pessoa morreu mais cedo. Então a morte pode passar a perna no envelhecimento. Está entendendo? O envelhecimento, quando passa a perna na morte, é por pouco tempo. Esse que é o jogo que existe entre morte e envelhecimento. Agora, a dessoma, às vezes é uma bênção, é um alívio. Você está entendendo? Vamos pensar nisso. O cara vivia até 140 anos, é preciso ver como é que está, né? Como é que está o reajuste, a lataria, a situação toda. Eu, por exemplo, esse remédio que eu tomo, tem um que eu tomo que me dá dor por todo lado. E lá está falando. Os médicos sabem que aquilo dá, mas é bom, é uma dor boa, porque está consertando outras coisas. Entende? Agora, eu tenho umas dores que eu nunca senti. Um dia desses, uns negócios esquisitos, eu nunca vi. Agora estou começando a ver o meu corpo, algumas áreas que estavam esquecidas. Não, eu estou olhando de vocês, fica firme, está tudo bem, não tem nada. Agora, dá dores musculares em lugar quando você menos espera. Você não sabe. Mas é pouca coisa, aquilo passa. Agora, fica uma temporada, daí a pouco passa para outro lugar. E agora estou esperando, vamos ver, no mês que vem, no mês de março, quais são os lugares que vão aparecer. Eu estou de olho para ver como é que é. É muito engraçado isso. Agora veja, eu levo tudo assim um pouco na esportiva. A vida você tem que levar, aquilo que diz respeito a você. Se você começar a pensar, é igual filme de horror, ou filme de suspense, nós estamos perdidos. Você não vive, até amanhã só que você vai viver, porque alguma coisa vai acontecer. De modo que vamos racionalizar o processo da vivência humana. Vale a pena. E é o que a gente tem feito.
Com todas essas coisas, altos e baixos, eu posso dizer para vocês, o que domina em mim é uma relativa felicidade. Eu não posso dizer que não. Nunca eu pude falar que eu sofro para os outros. Aquele negócio que vinha o povo falar para a gente na Uberaba, era muito comum aquilo. Fazer uma queixa daquelas violentas. Eu nunca pude fazer isso para nada. Nunca vi isso. Eu precisar de uma coisa para dizer isso. A gente lastima certas coisas com respeito aos outros. Mas com respeito a gente, não. Não, aconteceu essas besteiras. Eu tropecei. Estraguei o meu hálux, o meu dedão do pé. A culpa é minha. O que há? Qual o problema? Doeu? Bom, vamos ver. Que nível que é essa dor? Dó, ré, mi, fá, sol, né? Sol, lá, si. Vamos ver que tipo de dor que é que deu. Se está dentro da pauta musical ou não. Tudo isso é um processo a gente observar. É a vida. Eu acho que você vai durar muito, tá certo? Que você é um cara metódico, que arruma tudo na vida dele. Agora, você vai perder mais cabelo, isso você pode preparar. Eu não vejo, nisso aí eu não vejo saída. Nesse ponto, o envelhecimento vai ter. Agora, de vez em quando você pode fazer assim uma plástica do jeito que a nossa chefe parece que fez ali. O que houve? É uma espinha? Ah, foi? Aquele lá que tirou? Está tudo bem? É. Eu tenho alguma coisa assim também, ó, igual você aqui. Ó. É mais ou menos o mesmo lugar. Mas está tudo bem, né? Está ótimo. Hein? Pois é, mas agora o meu está fora da barba, que é isso aqui, ó. É. Eu tenho alguma coisinha. Só uma. Eles chamam isso de lobinho. Lobinho. É. Agora não cresce nem nada, está bem aqui. Isso aí teria que tirar. Geralmente eles tiram por dentro, né? Para fazer a coisa. Eu sei como é que é. Mas, olha, de modo geral, então como é que nós estamos com a evolução agonística? Tem alguém que está agonizando aí com esse assunto ou não? Não. Pode falar. Até com relação ao que o senhor falou de longevidade, né? E da pessoa gostar da vida e ter uma certa felicidade, isso está intimamente ligado com um projeto de vida. Né? Que eu não vejo uma pessoa com 140 anos... A programação de vida, o problema da ProEx. Mas agora, lá no caso, aquelas pessoas que vivem lá não tem ProEx. Elas não sabem nada disso. Ela tem uma ProEx que ela não sabe que existe. Então a ProEx que a pessoa não sabe que existe, não presta. A ProEx tem que ser autoconsciente. É para prestar, senão bobagem, você está perdendo tempo. Entende? Por exemplo, a barata que apareceu lá em casa ontem, ela não sabia que ela tem ProEx. Ela tem. A gatinha lá comigo, a Crystal, também não sabe que tem ProEx. Ela tem. Então, isso não vale nada. Agora, por exemplo, já o Igor, não. Esse nós podemos ser rigorosos com ele, com todo o rigor, porque ele sabe que tem uma ProEx. Então, a gente pode cobrar do homem. E outra coisa, a ProEx dele, ele tem que viver muito das coisas que ele vai fazer. Então, como é que fica? Ele tem que se cuidar. Agora, vocês veem, ele não tem muito excesso, não tem nada. Já perdeu algum peso com o processo do cabelo. Isso não dá ajuda. A gente sabe como é que é isso. É a vida, vale a pena. Pois é. Mas quem é que está? Você aí, que quer? Quando a definição, você pegou essa agonística de propósito aqui em função da luta, para evoluir. É a própria vida, né? A evolução é agonística. Essa é a minha opinião de muitos anos. Agora, eu nunca cheguei a escrever. Eu só fiz esse verbete aí agora. Luta. Mas eu já escrevi sobre agonística. Vamos dizer, uma luta para evoluir. Porque é o Struggle for Life, que era lá dos 200 anos agora do nosso amigo, né, o rei dos macacos, que é o chamado Darwin, que é lá ele chama de Darwin. Agora veja, ele falava que a sobrevivência do mais apto, isso é que é a coisa mais séria. A evolução Struggle for Life é isso, é viver, lutar pela vida. Lá a luta
pela sobrevivência, aqui é a luta para evoluir. Pois é a luta da sobrevivência. Agora, o processo é o mais apto, é esse que vive perante a natureza, o problema é esse. Agora, por exemplo, a turma de Vilcabamba, eles estão nessa do mais apto, mas arranjaram um local adequado para isso. Aonde eles vivem favorece a situação. Você sabe que tem água que o povo tudo morre, cria doença, só a água do lugar, tem um monte de lugar assim. No Brasil eu conheci, lá em Minas mesmo eu vi muito lugar assim. Todo mundo nascia lá, às vezes não tinha iodo, tinha processo de papo, uma papeira enorme, dava lá um bócio imenso, aquilo tudo, o povo morria tudo mais cedo. Outro não tinha nenhum processo de higiene nas habitações. A doença de Chagas arrasava tudo, acabava com a maioria, tudo morria mais cedo. Coração crescia, pronto. E o mosquito, né? Triatoma megista, acabava com todo mundo. Isso tudo em Minas. Eu vi isso tudo de perto. Agora lá eles não têm uma prioridade evolutiva, lá eles vivem mais sem essa prioridade. Pois é, mas eles vivem o quê? Agora veja, o que adianta também você ter uma vida daquela? É uma vida quase que vegetativa. Aquelas pessoas estão trabalhando com serviço manual. Elas não têm noção nada filosófica, elas não estudaram demais. Esses centenários lá, uma das coisas que eu estou querendo ver nesse livro é ver se você vai encontrar alguém que seja, por exemplo, com curso superior, que mora lá, etc., que nasceu lá. Isso, se a pessoa não estudou muito, não viveu, também não adianta. É preferível viver 60 anos, mas com uma vida produtiva e conhecendo a evolução, e não 140 que você está vivendo por viver. Isso é quase que um estado de coma. Melhor viver 30. Isso aí é aquilo que eu chamo de semicoma. Esse povo lá, até que ponto que esse povo de Vilcabamba está num semicoma? É isso. Eu sou totalmente gelado para fazer essas análises. Eu não vou no bico disso. Agora, se fosse assim, eu teria ido para lá. Eu estudei esse negócio todo. Eu até queria ter ido lá, mas não deu. Quando eu estava marcando para ir, o negócio deu para trás lá, eu falei assim, não, melhor não ir então. Agora, seria bom juntar essa longevidade com, sei lá, não, o ideal é juntar tudo, a fome com a vontade de comer, né? Você fazer a convergência de todos os fatores ideais dentro da situação. É o que eu tentei fazer aqui em Foz, é o que nós estamos tentando, que a Isabel está nos ajudando desde que a gente veio para cá, a turma toda, a Grace. É juntar tudo que seja o ideal para nós. Então, essa idealização da Cognópolis é um fato. Agora veja, eles já chamaram isso aqui de bairro do saber. Nós chamamos que é o bairro do conhecimento, da cognição. Agora, lá em Vilcabamba, lá eles chamam que é a cidade do centenário. Não adianta nada isso. A nossa tem muito mais expressão, muito mais inteligente. Do ponto de vista evolutivo, nós estamos dentro da evolução agonística correta. Agora, eles não. Entendeu o que quer dizer? Eu estou comparando hoje, porque coincidiu, né? Eu estou lendo o livro e vocês escolheram isso aqui. Agora, aqui na Cognópolis, pelo que eu já ouvi você falar, ela favorece a longevidade também. Favorece sobre todos os aspectos. Agora, a gente não sabe, né? Se o povo vai conseguir viver 120 anos, que não é fácil, né? Mas vamos fazer força. Agora, eu quero dizer para vocês que amanhã é autopersuasão primária. Hoje não tem a eleição. E amanhã eu vou trazer mais 20 verbetes para depois de amanhã. Tá certo? De modo que você se prepara. Letra B. Aqui. Aqui. Na definição, quando você comentou a evolução agonística, o desenvolvimento da consciência desde o nível subhumano, físico, somático, muscular, biológico, cerebelar ou vegetativo, até o domínio íntimo, esse até significa que depois ela não vai, você considera que depois ela não é mais agonística? Não. Que não há mais luta? É agonístico, mas esse até, ele é infinito. Pois é. Então acabou, ele é agonístico. Entendi. O até é a outra extremidade. Entendeu? Entendi. Agora, eu, por exemplo, gosto de usar a expressão até. O Antônio, que faz revisão das minhas coisas, ele corta tudo quanto é até, que ele conta. Está entendendo? Eu acho que o até, às vezes, é didático, vale a pena, precisa, ele não está aí, né?
Mas ele corta tudo. Eu atendo aquilo que ele pede. Até é didático, né? Até é didático. Mas agora, eu também atendo até ele num determinado ponto. Entendi. Mas a gente tem que colocar, né? O até, não tem saída. Olha só, outra pergunta. Você podia aprofundar um pouquinho mais nesse contexto, na hermenêutica da evoluciologia aqui? Na fatuística? Na fatuística. Na penúltima linha. A penúltima é a hermenêutica da evoluciologia. O processo todo é o seguinte: é justamente isso que eu estou fazendo aqui. Isso é hermenêutica. Estou fazendo a interpretação que eu juntei o processo da evolução da longevidade em Vilcabamba com Foz. Isso é hermenêutica. Isso é uma exegética dentro da situação. Agora veja, é também o processo é a síntese e a análise mais séria da situação toda. Agora, essas abordagens, viu, Djalma, é que eu faço força para expor aqui com muitos ângulos diferentes. Se a pessoa não entendeu do ângulo, ela vai entender o outro. Tem gente aqui que entende só as coisas pelo lado da engenharia, o outro entende só pelo lado da saúde, o outro entende pelo lado da natureza, quase sempre pela física ou alguma coisa da agricultura. Então, se eu pego aquele mesmo assunto e vou desmunhecando o assunto, tudo que eu posso, em áreas diferentes, se hoje não entendeu, vai entender amanhã. Amanhã, se a pessoa aguentar muito tempo, ela vai juntar tudo isso num lugar só. Ela aí vai entender as coisas mais. O que eu quero é que vocês leiam o verbete que eu não trouxe. Vê se me entende. É o verbete invisível. Aquele que está escrito com tinta invisível. É aquele que é o suprassumo dos outros que você entendeu. Entende? Já tem gente, já está começando a ver isso. São esses que chegam na família e falam: Valdo, seria bom falar nesse assunto aqui, ó, que eu vi esse, faltou esse. Quer dizer, já tirou uma conclusão. Esse é o verbete invisível dele. Quando o cara chega e fala uma coisa dessa, assim, não, isso aí você descobriu porque o amparador está inspirando você a fazer o verbete. Faça o que eu coloco na enciclopédia. Vocês estão entendendo? É uma coisa mais do que prática, objetiva, bem claro. Isso aconteceu já umas 2 ou 3 vezes. Foi com 2 mulheres e um homem, ó. Se não me engano, são 3 até agora. Entende? E bem assim, nítido, bem claro. Porque às vezes a pessoa vem e ela junta os verbetes, mas ela ainda não viu todos. Aí eu falo: não, você está faltando esse, eu falo a opção. Agora esse não, quando a pessoa vê, porque ela viu mesmo, a situação está ali. Agora já há uma série de verbetes que nós já picotamos muita ideia dele. A Proexia tem muita picotagem, você está entendendo? O processo da própria vida de cosmoética também tem muita picotagem. Mas eu ainda não estou satisfeito com isso, não. Mas agora, eu estou só com 1.200 verbetes, né? Eu estou na metade do caminho. A gente trabalhando mais, nós vamos chegar lá. Eu ainda tenho que trabalhar muita coisa ainda de conformática, do processo de forma. Ainda tem muita coisa para se explicar aí, do ponto de vista de forma mesmo. Para a gente clarear mais o conteúdo. Você se baseou em 2000, mais ou menos, pela média que você fala, que para se falar, dominar um idioma, mínimo tem que conhecer 2.000 verbetes daquele idioma? Foi por isso que você usou 2.000? Seria o ideal. É igualzinho aquele negócio. Você quer falar uma língua, mais ou menos, quer dizer, um colóquio, dialogar, ter uma conversação. Você precisa saber, no mínimo, 1.200 palavras. Você lembra que tinha uns dicionarinhos de 1.200 palavras de inglês, etc. Tal. Agora, o que eu acho é que, para nós começarmos a dominar bem a conscienciologia, a gente precisa ter, no mínimo, eu preciso de compor 2.000 verbetes. Isso não foi só a ideia minha, não. Isso era do admirador. Agora, veja, eu posso fazer muito mais hoje. O serviço que eu tenho, o material que eu tenho, dá para fazer 5.000. Mas isso não resolve. Pois é. Agora, ó, eu quando chegar a 2.000, eu vou ver aqueles que estão faltando e vou ver se tem algum que eu posso cortar, daqueles que eu já fiz. Por quê? Eu posso sucatear para ficar com os outros. Mas isso é só mais tarde, eu não posso fazer isso agora. Isso aí já é o canibalismo, é sucateamento. É. Agora, esse sucateamento da ideia é muito prático. Eu já fiz isso com muitas coisas, eu estou fazendo isso com os livros. Entende? Pouco a pouco. Entendi. Já tem verbete que é desses meus livros grandes. Mas tem muito mais para ser feito.
Se a gente lembrar que tem esses livros grandes aí, tem 400, você pode pegar no mínimo 400, 500 verbetes cada um. Mas o problema é que isso não interessa. Interessa é o didatismo, a pedagogia. Há uma confluência da ideia para esclarecer quem vai fazer a consulta ao verbete? Isso é que interessa. Isso que interessa. E é o que eu estou fazendo força para ir. Agora, você já deve ter percebido, se não perceberam, é porque não prestaram muita atenção. Viu, Arlindo? Olha só, você que às vezes pergunta muito aí a situação. Eu às vezes pego um tema que é erudito, mas que o povo não tem noção. E eu não esmiuço as coisas em torno dele, eu fico com ele, até aquilo virar popular ou aceitável. Hoje, por exemplo, eu estou usando a agonística. Você está entendendo? Que é um tema. Você está entendendo? Tem um monte desses temas que eu já trouxe. Tem mais de 100. Agora veja, isso é uma das técnicas que eu tenho que usar para fazer enciclopédia. Entendi. Por quê? Se eu começasse desde o início com um nível cultural avançado, ou erudito, ou polimático, uma coisa assim, né, de maior elitismo intelectual, não ia adiantar nada. Eu não ia levedar a massa de pelo menos 100 pessoas com isso, que é o que eu posso fazer aqui. Umas 100 pessoas eu vou levedar com isso. E a maior prova que tem é o seguinte: como é que a média nossa desses últimos dias está de 100 pessoas que está vindo aqui para a gente debater isso? Claro. Essas pessoas estão interessadas, senão não viria. Como é que é isso? Outra coisa, não adianta 558 vieram para Foz. Precisa saber o que elas vieram fazer aqui, que às vezes elas foram para Vilcabamba, para sentir o ar melhor, ver o processo da consciencialidade, está no holopensene, que é melhorzinho. Isso não há resolve. Como diz o cara, não há resolve. Tem que sartar de banda. Isso aí está errado. Nós temos que dar um jeito nisso. Você está entendendo? Então agora, vamos supor que a gente arranja 100. Ainda não tem 100 lá das pessoas que estão fazendo os verbetes, porque esses é que vão mostrar que estão mais por dentro, são eles que estão fazendo verbete. Mas parece que já tem 58 diferentes que eles já separaram. Já está caminhando. Agora, tem mais de 100 verbetes, porque tem muitos que fizeram muitos verbetes, uma pessoa só. Eles estão começando a mexer com isso. Então, você está entendendo, então, o que é que eu quero fazer para levedar a massa? A média que nós queremos. A gente tem que fazer um jeito de nivelar por cima. Por baixo todo mundo está fazendo, isso não resolve. Por exemplo, uma das coisas que eu lastimo na vida aqui, por exemplo, é isso. A universidade tem tudo na mão. No entanto, eles não têm nada na cabeça. Isso dá uma pena. Tem tudo na mão, mas não tem nada aqui. É igualzinho operário, você está entendendo? Lavrador, que está mexendo com o Nelore lá em Uberaba. É a mesma coisa. Eu respeito todos eles, eu respeito até o Garibaldo, fora de série. Mas veja, é isso que a gente quer? Agora veja, nós não temos nenhuma ideia de fazer elitismo nisso. Se fosse com elitismo, eu ia fazer do jeito que faz na universidade, o PH Deus. Você está entendendo como é que é? A PH Diva. Vai falar então, fica lá, arranja um ator de marfim, fica lá. Nós não estamos assim. O processo nosso é aqui, ó, é popular, é ágora. A gente está falando com debate para quem quiser, ninguém paga nada. Todo dia, 2 horas. 2 horas, nem a universidade não dá 2 horas de aula. Você chegou então você veja, isso tudo é uma democracia que não é um absurdo se o povo não entender isso que nós estamos fazendo. Do ponto de vista democrático. É de uma democracia absurda, querendo ou não. Fora a gente falar aquelas coisas que ninguém adianta, né? Que é o princípio da dissidência e voluntariado, que eles não querem. Tem um francês falando agora em hiperdemocracia. Você ouviu falar nesse cara que escreveu uma breve história do tempo? Atali, não sei se você chegou, dá uma olhada nesse cara. Ele falou sobre hiperdemocracia. É muito alinhado com esse processo que você está falando. Pois é. Que a gente desenvolve aqui. Agora, o que eu vejo é esse, contra fato, não há argumento. Nós estamos tudo baseado em fato, porque nós vivenciamos aquilo que nós falamos, é o processo da verbação. Isso que eu chamo de verbaciologia. Com o tempo, alguém vai descobrir o que é que nós estamos falando. Entende? Eu estou pouco ligando se eu estiver aqui ou não.
que eu vou ter que voltar mesmo para continuar isso. De modo que tanto faz, tanto fez. Como é que é lá? Eu queria que se aprofundasse. Olha lá, um que fala assim é ele é assim. Ele fala igualzinho o Monk. Mas fala aí, o que é? Aprofundasse mais essa questão de termo erudito, porque tem muitos termos que só o termo erudito que explica bem a coisa. Pois é, mas não tem outro jeito, mas não é isso. Escuta, existe aquele princípio científico que diz o seguinte: a rigor, sempre tem uma palavra que explica melhor aquilo que você quer dizer. Sempre tem uma palavra que é diferente da outra, que é melhor do que aquela outra que você está querendo usar. Essas palavras, às vezes, aquelas que entram dentro do processo da realidade, com profundidade, quase sempre elas se transformam em erudita. A questão não chega lá. Então, é necessário você usar a expressão erudita. Eu uso aqui a gíria, eu uso aqui o coloquialismo de modo geral, eu uso a linguagem popular, e eu uso também aquela que eu posso dentro da erudição daquilo que eu sei. Agora, esse é o caminho. Nós temos que fazer nisso uma argamassa da ideia. Você está entendendo? Amalgamar a situação. Senão não adianta. Pelo que eu vejo, você usa o que tem mais interesse. Ele pode ser popular, erudito, mas não, no contexto... é aquele negócio que o Jarbas fala. Não, tem coisa que eu vi falar que existe, mas eu só vejo o Valdo que aplica. Mesmo no direito, ele não acha muito das expressões que eu uso. Você está entendendo? É ele que mexe muito com o português. Mas, por outro lado, tem hora que você tem que usar o popular, que ele explica mais. Agora, o ideal para nós era pegar a enciclopédia inteira e colocá-la no estilo conscienciológico. Eu não posso fazer isso, mas isso é que é o ideal. Então, você pega todo o conceito que tem na enciclopédia e vamos ver o que a conscienciologia fala desse conceito. Isso é que é a base de tudo. Sobre esse aspecto, eu estou nesse caminho. Eu estou justamente procurando andar por aí. Entende? Não, por que eu não faço isso? Eu faço isso, mas veja, é pouco. A gente nunca vai conseguir fazer isso. Isso aí precisa de muito. Eu precisava de fazer o quê? Arranjar aí 50 bilhões, arranjar 500 pessoas e orientar essas 500 pessoas o que ela devia de fazer o tempo todo. Aí talvez em 10, 20 anos a gente conseguisse, vamos dizer assim, picotar vamos supor, a enciclopédia britânica inteira, do ponto de vista da conscienciologia. Agora, usando todos esses macetes, que não é fácil. Colocando, por exemplo, pelo menos essas 70 sessões, para a gente ver. Já acabou. Com isso, a coisa muda de figura. Agora, onde é que o negócio vai emperrar? A hora que houver as conotações. A hora que tiver as remissões. Por isso que é que eu tenho aí a remissiologia. Você já pensou a hora que começar a juntar uma coisa com outra dentro da própria enciclopédia lá, os caras que estão estudando? Como é que fica? Dá muito trabalho. Agora, o que eu vejo é o seguinte: tudo tem que começar pequeno. Se fizesse a enciclopédia grande do jeito que eu estou falando, não ia adiantar nada. Ela ia ser elitista. Poucos iam chegar lá. Poucos iam ter paciência para chegar lá. Agora, aqui não. Eu estou criando a enciclopédia com vocês. Vocês estão vivendo a enciclopédia comigo. Então, vocês não estão percebendo. Está alfabetizando pouco a pouco, nós todos. Agora, essa alfabetização é do curso intermissivo. Para mim, é a melhor que tem. De tudo que já fizeram na Terra, do curso intermissivo é a melhor alfabetização que fizeram até hoje. Em qualquer etnia, qualquer cultura, qualquer língua, idioma, é a melhor que tem. Esse é o caminho. Agora, gente, aqui mais uma. A MBE é uma técnica profilática útil apenas para iniciantes ou também pode ter alguma utilidade para a pessoa com pleno domínio energético? Não. Todo mundo que mexe com energia tem que mexer na mobilização básica de energia. Por quê? O corpo da pessoa nunca é o mesmo. De manhã ele pode ser uma cor, de tarde é outra, à noite é outra, de madrugada é outra. De modo que a mobilização básica de energia é um fato. Lembre-se, eu trabalho com isso faz 70 anos. Toda vez que eu vou trabalhar, eu faço estado vibracional com a situação primeiro para me ver como é que é.
Então, veja, isso é mobilização básica de energia. Então, ninguém pode escapar disso. Eu acho bobagem isso aí. E outra coisa, um negócio muito bom. Você não paga nada para fazer isso. Nem tem fiscalização para ver quanto você fez. Não há imposto. O imposto de renda não chegou aí. O leão não sabe que existe energia, coitado. Por isso que ele sofre daquele jeito, cheio de coisa. Sofre com a mulher, sofre uma opção de coisa. A mulher dele fica lá, ele é muito preguiçoso. A mulher é que vai arranjar lá o gnu para dar para os filhos, para comer, aquele negócio todo. Leão é um pobre coitado. No entanto, é chamado o rei dos animais. É que agora nós não somos mais animais, né? Nós já nos animamos, animais. Pois é, por isso que eu estou falando, é o leão do imposto, é esse que eu estou falando, não entendo nada. Valdo, sim. Aqui, talvez a pessoa esteja se referindo ao circuito fechado, quando fala MBE, e aí não é necessário. O circuito fechado é o estado vibracional. É uma das ocorrências que ocorre com o estado vibracional. Agora, a mobilização básica de energia que eu chamo é a pessoa mexer com a energia. Sim, então, por exemplo, expande energia aqui, não quer saber. Acabou, é isso. Isso aí é muito importante, todo mundo precisa, em qualquer hora. Sim, para mim, até o Serenão usa isso. Como é que ele vai dosar as coisas se ele não modular isso aí? Tem que modular a energia. Gente, se eu pegar aqui e colocar uma energia muito forte, eu derrubo a pessoa, isso aconteceu quantas vezes? Olha o meu negócio lá na clínica Maxwell, que o povo tudo é de drogado que estava trabalhando, aquele negócio lá vamos dizer, melhorando, em convalescência. Então, pessoal, não fica ninguém em pé. Eles começaram a rir de mim. Aí eu comecei a mexer com a energia, mas caiu tudo assim, apareceu uma metralhadora, todo mundo caiu. E eu avisei. Mas agora, precisava dar um impacto. Agora, a hora que aconteceu isso, todo mundo veio atrás de mim. Onde eu ia, tinha uma fila, dezenas, todo mundo atrás, para ver o que ia acontecer. Entendeu? Então, veja, é sério esse processo de energia. A gente não pode brincar com isso. Agora, se a gente, eu que sou aqui, pré-serenão, consigo fazer essas coisas, pensa bem agora num serenão propriamente dito. O que é que não faz? Então é preciso de modular essas coisas. Saber como é que é. É aquele negócio que eu conto para vocês. Ó, a energia é minha. Não, agora não é minha. Agora é do amparador. Não, agora vem de fora. Isso aí vem da central. Ó, mudou. A intermitência já não é mais. Está contínuo. Ó, temporariamente é contínuo. Isso tudo muda. É aquele negócio das 40 manobras com a energia. Também é importante a pessoa ver isso. Agora, essa mobilização básica, eu, como estou falando para vocês, eu considero indispensável. A gente nunca pode esquecer. Outra coisa, falando a sua linguagem, como é que uma pessoa vai esquecer a própria vida esquecendo da aritmética? Não tem jeito. Você vai pagar uma coisa, você tem que usar a aritmética. Como é que você vai estudar matemática superior sem aritmética? Não tem jeito. Então, é a vida. Então, aquela primeira lição que vocês tiveram no curso primário, ela é para a vida inteira. Não fique desprezando. E outra coisa, não fica falando que dessa água não beberei. Que às vezes não é a água de Vilcabamba. Tem que beber. Tem jeito. Como o Lula estava falando ontem, que vai nesses lugares que a água é suja, lá no Nordeste, que o cara leva a água lamacenta para beber em casa, que o povo que tem água limpa não sabe o que é. O presidente da República estava falando isso ontem. Agora ele descascou as coisas ontem com tudo. Ele agora está com 84% a favor dele. Então ele não tem mais limite. Não, ele está falando tudo. Agora, está falando cada batatada. Os jornais hoje estavam falando sobre isso. Os jornais saíram ontem, estavam falando dele. Eu vi na televisão ele falando os negócios. E outra coisa, está falando com veemência, parece que está até com raiva. Sabe? A veemência dele já chegou a um nível que ele está acelerado. Você está entendendo? Está muito bravo. Pois é. Agora, tudo é para ver se ele elege, né, a moça. Mas pode falar. Outra coisa, você sabe que isso está errado, né? Isso está contra a Constituição.
Ele não pode estar fazendo propaganda agora para eleger os outros. Ele está errado. Ele é presidente da República. Mas ele não segue nada. Ele estava na presidência, colocou o negócio do partido dos trabalhistas aqui, andou com aquilo. Você disse há pouco que a energia, se a pessoa ela entra na energia imanente ou ela não polui a energia imanente, ela não polui com a energia consciencial, ela não erraria nunca. Então, eu queria entender melhor isso, porque ela entra no fluxo. Como é que ela se manifesta se ela não coloca a energia dela na energia imanente? Não, ela pega energia e vai usar. Tá. Na hora que ela pegou, se ela está poluída, só de vir para si, ela já poluiu. Sim, até eu entendo. O problema é ela ficar intacta. Então, como não fazer isso? Ela que está. Então, o problema todo é o seguinte: qual é o seu órgão pensante pessoal? A sua psicosfera. Ela está de acordo com o fluxo do cosmos? Se tiver, você está com energia imanente. Se está contra, porque você não está. Agora, então, por isso que eu falo, o serenão, ele já está muito mais. Ele mantém a energia imanente, praticamente ele não piora quase nada dela. Eu não sei qual é o percentual. Agora, nós não, nós pioramos. Você pega, você quer ajudar a pessoa, daí a pouco você faz uma fantasia sexual na sua cabeça. Pronto, já torrou toda a energia. Quanta gente não é assim? Tem gente aí no centro espírita, em vários lugares, na seita, nessas religiões todas, estão mexendo com a energia de tudo quanto é jeito. No entanto, ele é mais vampiro do que doador. Como é que fica? Que energia imanente besta é essa? Você está entendendo? Como é que fica? Então, isso tudo nós temos que ter noção dessas coisas. Agora, pior, nós temos que ter noção, independente do que os outros pensam, independente do que os outros pensam sobre a energia, independente do que os outros pensam a respeito da gente, independente do que o amparador pensa a nosso respeito, nós temos que fazer isso por nossa conta. A intenção é nossa. Então, veja, lá no fundo, o processo da evolução agonística é totalmente egóico. E, no entanto, é quando a pessoa deixou o egoísmo, quando ela acabou com o egão e o umbigão. Mas veja, é totalmente egocêntrico. Então, por exemplo, eu não posso evoluir para ninguém. Ninguém pode evoluir para mim, ou por mim. Então, essa evolução agonística é um processo da gente saber, conhecer, ter cognição, ter experimento. Quanto mais nós debatermos a realidade básica do próprio universo, melhor para todo mundo. Não é só para nós. É todo mundo. Todo mundo que eu estou falando é para a bactéria, para a tarântula, entende? Para o ornitorrinco, para o gambá. O negócio é esse, não tem outra saída. Agora, o que se passa? Vocês veem, eu falo aqui, eu não trago muita novidade, não. As novidades que a gente traz é o seguinte, uma palavra que não é muito usada, agonística, besteira. Agora, do ponto de vista mesmo, se você espremer o que eu digo, não tem muita novidade nenhuma, nada. Mas veja, como eu sou obrigado a repetir 10, 20, 100 vezes as coisas, para que isso comece a medrar uma plantinha desse tamanho, porque senão nada funciona. Por quê? As pessoas são tão difusas em matéria de abordagem que elas não se fixam. Agora, o que eu vejo é o seguinte, o povo fala que antigamente não era assim. Mas veja, nas retrocognições que eu tenho, era assim, e era até pior. Então, esse negócio de ter aumentado os estímulos, eu não acho que seja negativo. Isso é o próprio modo da gente evoluir. Nós é que temos que saber conviver com muitos estímulos. Esse negócio que antigamente tinha pouco, que a vida era melhor, não é. As minhas retrocognições não mostram nada disso. Eu não troco nada dessa vida com as vidas que eu tive antes. Nenhuma delas. Não vale a pena. Então vamos entender. A sua próxima vida, você vai ter uma condição mais agradável, confortável, que você vai se sentir mais contente e feliz consigo mesmo do que essa. Esse é que é o caminho nosso.
Agora, ó, isso não depende nem do amparador, nem do duplista ou da duplista, não depende da sua família, nem da genética, tudo depende de você. A sua paragenética pode dominar a genética. Você, como duplista, pode dominar o seu companheiro ou a sua companheira. Depende de você e do nível que você está. Você vivendo as coisas suas, você pode dar até exemplo para o seu amparador. Então, como é que fica? Está tudo na sua mão. A sua intenção, a sua vontade é que resolve toda essa evolução agonística. Mas, ô Rosa, você quer falar alguma coisa, por favor? Qual das rosas? Sabe, aqui nós temos um jardim de rosas. Professor, é o seguinte, queria esclarecer um pouquinho essa questão da energia imanente e energia consciencial. Primeiro, energia imanente, energia pura, energia da natureza. A consciência vem e interfere. Se ela for positiva, não tiver pensênis negativo, ela vai deixar a energia da forma que ela a encontrou. E a energia vai continuar a predominar no universo dela, a consciência, no holopensene dela. Entende? Vai predominar. Vai predominar. Porque a maioria chega a energia imanente, mas não predomina. Ela fica na minoria. Entendi, então. Obrigada. Entende? Vado. Posso completar, então? São as rosas. É exatamente isso, porque eu li no livro, um dos livros do senhor, que o serenão, ele acrescenta no fluxo do cosmos. Ele acrescenta. Só que, ao mesmo tempo, ele entra no fluxo do cosmos e não altera a energia imanente. Como é que é isso? Porque ele sabe como fazer com isso. Agora, eu não sei como é que é. Porque quando o senhor fala... Você lembra que eu falo que ele tem atributos conscienciais que nós ainda não temos. Ele já criou esses atributos. Uma outra coisa. Eu penso que a gênese, o processo evolutivo dos atributos, quando começa, é feito pela própria natureza. Aquilo vem em cima da pessoa. É o simples ignorante e a pessoa vai caminhando. Agora, vai chegar num certo ponto que ele dobra, ele vira a condição, ele passa para lá. Ele é que vai fazer a gênese das coisas dele. Então eu penso, por exemplo, que na questão da consciência livre, já não tem mais influência exterior sobre ela. Ela que cria influência sobre o cosmos. É essa virada, né? É essa que é. Então, por isso que eu já não entendo nada. Porque nós só entendemos aquilo que vem para nós. Vem a nós. Não é assim que o povo fala? Vem a nós. Quer dizer, então, é o processo centrípeto. É o cosmos que manda para a gente. Isso é que nós chamamos o recebimento, para depois você dar a recepção, que você vai dar a retribuição. Agora, por exemplo, lá não. Chegou um ponto que tudo que tinha que vir para nós, ele já recebeu. Ele agora vai criar para dar para o cosmos. Então, é no conselho não que a retribuição começa, não é com despertar. Não, o problema é o serenão. Agora, a gente vê que tudo indica que há uns vislumbres, uns lampejos da ideia nisso, que é isso que eu chamo de extrapolacionismo, no transmentor, por exemplo, que é o evoluciólogo. Então começa a ter aquela luz assim no fim do túnel e a pessoa vê que não é o trem que vem vindo, não. Você está entendendo? É luz lá fora mesmo. Então ela vê. Agora, o serenão já deve entender isso um bocado. Agora, a consciência livre já funciona com isso. Quando o senhor fala assim, entrar no fluxo do cosmos, não é submeter ao fluxo do cosmos. Não. É coexistir pacificamente, mas não é bem pacífico, não. Porque pode alterar. Vamos usar uma expressão mais exata que vocês agora estão começando a raciocinar do jeito que é. Eu sempre fiz força. Que é, vamos pensar, ele começa a funcionar de uma maneira integrada com o cosmos, mas de maneira construtiva. É isso aí, entendi. Então aí muda, é isso que eu falei lá no livro. Você está entendendo? Por isso que o serenão faz isso bem. Aí agora, nesse nível, nós não entendemos como é que ele funciona. Não é que não altera a energia. A gente sabe que ele funciona assim, mas eu não posso explicar como é que é o funcionamento. É isso que eu quero dizer.
Então, nesse sentido, eu acho até, não sei, penso que como a energia imanente vai mudando. Nós também. temos a teoria da hipótese. Mas a energia imanente Mas também eu não posso praticar e vivenciar isso, porque eu não sei como é que é. Mas a energia imanente também não vai evoluindo, então? Não, a energia é o seguinte, a energia é apenas um agente do cosmos. O que manda é a consciência. Quem vai evoluir é a consciência. A energia não evolui. Você evolui no trato com a energia. Você está entendendo? É isso que eu falo. Por que é que eu vivo mexendo aqui com a energia para você? Não, gente, então deixa eu falar esse negócio aqui que eu falo assim, e faço isso, isso é uma das coisas mais importantes da minha vida. Sei. Mas tudo é besteira. Os diplomas que eu recebi, viagem que eu fiz, tudo que eu estudei, livro que eu escrevi, tudo é besteira. Então, isso aqui, é das coisas mais importantes, porque isso aqui vai comigo o tempo todo, está comigo, veio comigo, vai seguir comigo. E banana para o resto. Mas deixa eu falar então, eu falo isso desde lá do centro da consciência contínua. Um dia eu falei, o cara virou e falou assim, não, vamos embora que esse cara é doido, vamos embora. Entende? Que ele não sentiu nada, né? Eu falei assim, o que você vai fazer? O cara não sente nada, é lógico, ele vai pensar que eu sou doido mesmo. Eu faço assim. Agora, todo mundo que estava lá na linha de tiro sentiu. Ele foi embora. Virou as costas, foi embora, foi mesmo. Aí teve um amigo que foi atrás dele, foi conversar com ele. Eu lembro demais desse cara por causa do paletó dele. Que na hora que ele saiu, ele estava tão esquisito que o paletó agarrou o bolso na maçaneta. Nunca pude esquecer. Eu vou falar de um modo diferente. A energia imanente é um insumo. É um insumo que a gente vai usar para transformar em energia consciencial. Na medida em que o serenão, né, a partir do evolucionário, que já produz coisa positiva, né, no cosmos, esse insumo ele não melhora de qualidade? É isso que eu estou pensando. Não, a qualidade não é só qualidade. Ele aumenta o repertório dele no uso daquilo. Por exemplo, todo mundo aqui já usa um percentual de energia positiva. A fraternidade, um ato de doação, uma interassistencialidade, tudo tem energia positiva. Mas é o percentual. Agora, ele avança com isso, aquilo caminha para níveis que nós ignoramos. Uma outra coisa, a energia não faz nada, ela não tem inteligência própria, ela não tem vida própria. Ela não qualifica. É a consciência que manda. Então, por exemplo, tem aquele monte de energia. Se o povo ainda não evoluiu, está lá, que ele está inerte, não funciona nada. Entendi, ele é inerte, entendi. Agora, a hora que a gente começa a dar vida para isso, tudo muda, né? Agora, aqui outra pergunta. Não entendi sobre o fluxo de energia do cosmos. Qual é esse fluxo? É isso aí, Você, por exemplo, você escreveu para cá, você está dentro do fluxo da energia. Você está respirando aí, né? É o que tudo indica. Né? Todo mundo aqui acha que você está respirando aí. Isso também é o fluxo do cosmos. Outra coisa, você está usando aí o oxigênio. Isso é o fluxo do cosmos. Por exemplo, essa energia que faz você raciocinar para escrever ali, você sabe mexer com o computador, mexer na internet para mandar aqui, isso é o fluxo do cosmos. Então, o fluxo, tudo isso que tem por aí. Agora, o fluxo do cosmos, a pessoa pode usar a parte da natureza ruim. Então, é aquelas pessoas que vão lá no corre-cavalo, por exemplo, e que cria bócio, que a água não presta, eles não saem de lá. Ou é o outro que fica naquelas pirambeiras, que vem a chuva e mata todo mundo. Eles voltam para lá, mata mais outros. E assim são 5, 6 gerações que morrem. Então, veja, não estão seguindo o fluxo do cosmos, estão seguindo as coisas da natureza que não prestam. Agora, o fluxo do cosmos, quando a gente segue, é aquele que é inteligente, o melhor. Então, vamos fazer aquilo que ponderar sobre tudo, criticar tudo e ficar com o prioritário, o melhor, o ideal. Isso é o fluxo do cosmos. Então, o fluxo do cosmos é tudo aquilo que diz respeito à energia. No cosmos existem duas realidades, você e energia. O fluxo do cosmos é a hora que você usa essa energia sem injuriar o cosmos. Você não faz mal para o cosmos. Então aí a coisa melhora. Só soma, constrói, aumenta, enriquece,
potencializa, robustece. O que mais? Pode falar. O senhor estava falando ali para a Rosa, chega um ponto na evolução que a consciência ela pode estar acrescentando coisas no cosmos. Ontem eu estava pensando justamente nessa ideia daí. Quer dizer, tem consciência que estão... Vocês acrescentaram uma coisa no cosmos. Fizeram o Tertuliário. Isso é um acréscimo. A rigor é um acréscimo. Não tem nada igual desse tipo aqui que nós estamos falando. A finalidade que nós falamos aqui não tem lugar nenhum que tenha isso. Pega na internet, desafiamos o Google. Olha só, quem é que está podendo desafiar o Google aí? Nós podemos. Hein? Pois é. Mas não quer saber. Assim, mas nós estamos aí enriquecendo o cosmos. Entendo bem isso. Cada pessoa no seu nível ela pode estar enriquecendo. E outra coisa, também. A gente está mexendo mais do que as pirâmides. Você tem que lembrar que a turma está chegando aí de consciência e estão gostando do tertuliário. Estão sentados aí. Agora, naquela questão, quer dizer, esse seria o verdadeiro neopensênio lá na frente. Quer dizer, aquelas consciências elas estão inventando coisas novas, estão redefinindo até certo ponto a cosmoética. Pois é. Agora, cada o problema todo é de autolucidez. Como é que está a sua autolucidez perante esse fluxo do cosmos? Para que lado que você está indo, ó Igor? É a efeitologia aqui do verbete, né? Priorização. A priorização. Entende? Aqui tem muita coisa assim, né? Vale. Nesse nível. Agora, ó. Efeitologia, o efeito da priorização, da retilinearidade, da autopensionização. Praticamente isso eu resumo tudo. Resumiu tudo. Resumo tudo. Sim. Vale, você falou há pouco que a paragenética ela tinha que dominar a genética. Você poderia dar dicas práticas de uma pessoa que está sendo dominada por genética? Primeira coisa, minimizar a genética, a família, a herança, os ancestrais, a genealogia, tudo que diz respeito a isso. Outra coisa, lembrar, para te dar mais força, que você já teve milhares de famílias diferentes, de tudo quanto hierarquia, ou melhor, no caso, etnia. Você já teve todo tipo de etnia. De modo que esquece isso, vai em frente. Se você já é adulta, já saiu de casa, já não está mais lá, cuida da sua paragenética através da holobiografia. Esqueça a biografia apenas dessa vida. Pensa na holobiografia. Olhe o auto-revezamento para a próxima vida. E esse é o caminho. De modo geral, isso não tem erro. Agora, outra coisa, não se incomode com coisa secundária. Veja o prioritário. A gente pode passar fome, a gente pode estar numa miséria enorme. Se a sua consciência está lúcida, não tem nada. Por isso, vamos devagar com esse andor. Uma pessoa pode aparecer em andrajos. E às vezes ela está com muito mais lucidez do que a gente pensa. Tem que ir com calma com isso. De modo que essas coisas, as aparências humanas, para nós, elas enganam mais do que para outras pessoas. Porque nós já estamos vendo com visão curva e atrás do morro. Vendo atrás dos bastidores de vida multidimensionalidade. Se a gente ainda erra nessas coisas, o erro nosso é maior do que os outros. Professor, eu estava assim, pensando num exemplo bem prático, bem assim, rudimentar, bem aqui intrafísico, né? Nos fitoterápicos, temos a tintura-mãe. Se soubermos usar essa energia, nós estamos pegando a energia imanente. Da forma que a consciência entrar e ela produzir remédios, ela vai entrar nessa essência, nessa energia e vai evoluir, fazer com que essa... Né? Agora, ela pode também aproveitar o veneno, dependendo da toxicidade da energia, e ela transformar. Então, essa intromissão, né, digamos assim, da energia consciencial,
que tem que ter muita cosmoética, né? Nesse sentido. Não é só cosmoética, é ter inteligência. Inteligência. Agora, essa inteligência que eu chamo de discernimento. Esse discernimento, uma das coisas que ele envolve é a cosmoética. Mas não é só isso. Por exemplo, você está falando em fitoterapia. Porque eu estou fazendo... Você pega qualquer planta aí. Se você não souber fazer a cognição, não é cognição só, não. Cognição e cocção. Quer dizer, se você não souber levar para a panela do laboratório, para a retorta, entende? O que se passa? Você vai ficar com veneno e a coisa boa da planta você vai jogar fora. Então, isso é terrível. É aquele negócio do bebê que jogou o bebê com água e tudo fora, depois tomou banho. Então, isso tudo aí pode acontecer. De modo que a coisa toda é a inteligência, a prioridade e o discernimento do cientista que está trabalhando com a planta. Isso aqui é o mais importante. Toda planta tem veneno. Mas toda planta pode curar. Depende da situação. Depende da dose. Agora veja, a maioria são paliativos. Só tapeia. Até eu gostaria de falar que há muitas pessoas pegando carqueja, boldo. Estou falando isso porque eu estou cuidando das plantas medicinais aí, né? Então, e tomando todos os dias. Se torna tóxico, né? Não pode fazer isso, pode tomar ser, como água. Por exemplo, eu às vezes tomo boldo. Por que eu tomo boldo? Eu tomo boldo quando eu estou trabalhando de madrugada que está muito frio. Então eu preciso tomar uma coisa quente. Então eu faço um chá de boldo, suave. Não, eu gosto de boldo. Não, eu adoro boldo. Costuma, né, professor? E outra coisa, é boldo puro, não pode pôr açúcar não, porque senão não adianta. O senhor diz que a couve é amarga, boldo é terrível. Não, mas couve é outra coisa, giló é outra coisa. Giló e couve eu não como. Isso eu deixo para vocês, é coisa... A carqueja é pior. Não, eu acho que tem complexo de infância. Que isso tudo era dado para os porcos, né? Outra coisa, a comida de porco na minha terra era chamada de lavagem. Eu não sei como é que era na terra de vocês. E essas coisas eram de lavagem. Então, eu não entro nessa. Tinha uma coisa mais nobre. Então, eles falaram assim, você já está erguido, você anda ereto. O porco não. De modo que honre esse processo, porque senão daqui a pouco você vai andar de 4 aqui. O processo todo é esse, hein? Você gosta de giló? Você gosta de couve? Couve eu gosto. Então você não pode falar nada. Agora giló, pela primeira vez eu comi giló ontem. Não, você não tem autoridade moral nenhuma. Não vi que era giló. Agora veja, não tem nada, nem autoridade técnica dessa história. Acabou tudo. Agora veja, mas o boldo ajuda certos processos que a pessoa tem. Agora ele tem uma coisa que o povo esquece. Ele é diurético. Ele vai fazer todo mundo fazer mais xixi. É só tomar que você vai ver que é. Então, se a pessoa acostuma, ou se ela toma um pouco mais, pode esperar, arranja um banheiro, porque senão vai sujar as calças. Ou seja, molhar as calças. Isso é um perigo. Entende? O negócio é sério. Agora, isso é para a maioria das pessoas. Agora, o boldo que eu estou falando é o boldo de macho. É o boldo do Chile, que chama. É o melhor. Aquele de envelope escuro. Tem uns clarinhos que aquele é suave, aquele é muito suave. Agora, esse boldo do Chile, ele é forte. Mas aí o boldo do Chile e o boldo brasileiro, né? O do Chile é o mais eficaz. Não, o do Chile é o melhor que tem. As folhinhas menores são o boldo do Chile. Não, mas agora o ideal é quando ele já vem já arrumadinho, já vem os envelopes. É aquele de envelope escuro. Eu tenho sempre isso em casa. Eu uso o boldo de vez em quando. Agora, muito raramente. Por exemplo, esse ano aí, no frio, de madrugada, porque eu trabalho várias horas de madrugada. E às vezes está frio. Entende? E eu posso até esquentar a situação, eu coloco lá o negócio para esquentar, mas isso não resolve. O ideal é a gente esquentar a gente mesmo, para não dar qualquer coisa na gente, porque senão daqui a pouco é assim que me dá tosse, qualquer coisa. Preciso esquentar. Entende? Não.
Mas depois do boldo, o que vocês querem? Eu topo qualquer coisa. Mas agora, falando sério, professor Walter, o senhor toma boldo no frio porque tem alguma indicação para o frio ou não? É porque ele não me faz mal. Ele ajuda a digestão. E outra coisa, eu estou com as minhas coisas tudo funcionando. Eu não quero tomar qualquer coisa que vai me atacar. Meu fígado, vesícula, pâncreas, meus negócios estão tudo funcionando. Eu olho isso tudo o tempo todo. Agora, o boldo não me faz mal. Por exemplo, eu não receito o boldo aqui para todo mundo. Ninguém pode fazer isso. Você não pode receitar o cachorro para todo mundo. Ou receitar couve para todo mundo. Tem gente, eu já vi uma mulher que deu troço nela porque comeu couve. Tem tudo. Ninguém nunca sabe qual a intolerância alimentar de uma pessoa. Precisa examinar. Essas coisas não se brincam. Ninguém é igual. Começa por aí. As idiosincrasias, intolerâncias alimentares e alergia, isso vai ao infinito. Outra coisa, a imunidade das pessoas, o sistema imunológico, varia de pessoa para pessoa. A própria pessoa, às vezes, num ano, em janeiro era uma coisa e em junho é outra. Isso aí varia demais. Então a gente tem que olhar tudo que a pessoa come e o que ela tem contato. Não é só, por exemplo, esse processo de comer e beber, não. Aonde a pessoa vai, que lugar que tem, por causa dos gases do ambiente, as árvores que tem lá. Por exemplo, tem gente aqui, se a gente levar perto de uma árvore de aroeira, a pessoa vai coçar durante 3 dias e me xingar durante 1 mês. Só de levar perto da aroeira. Vocês sabem disso. Chama pó de mico. Você já viu falar em pó de mico? Joga nas costas aqui, porque não tem jeito da pessoa tirar. Aí ela salta que parece que está com coreia, ou seja, doença de São Guido, entende? Aquela de pular, que é a coreia, né? Tem cara que chegava lá, uma vez eu fui dar o diagnóstico, estava chegando, eu era ainda acadêmico. Então, chegou o povo lá e apareceu um cara que estava lá, todo alterado, tudo se mexendo. Aí veio o professor, falou uma coisa, veio o outro, falou uma coisa. Aí me perguntaram, qual é o seu diagnóstico? Eu falei assim, aroeira. Assim, esse cara está louco. Aí o rapaz falou, sabe, eu vim lá da plantação de aroeira. O cara entrou no pó de mico sem ter percebido. Agora, eu com a minha experiência, né, de capial, caipira, lá do fim do mundo, bati a turma, o professor, o outro que era o assistente, a turma que deu tudo, isso aí é aroeira. E era aroeira mesmo. Agora, vocês sabem que às vezes não é só a aroeira que dá isso. Existem outras plantas que dão tipo pó de mico, vocês sabem disso. Né? É igual o estiga, por exemplo, esse negócio todo que o povo sabe, né? Naquele termo que você estava falando, de estar em sintonia, de forma construtiva com o universo, o que você acha do termo cosmosinergia ou cosmosinergismo? Isso aí eu já escrevi. Já escreveu isso mesmo? Já escrevi, mas do ponto de vista geral, né? Do sinergismo geral. Agora, o caso todo, eu já uso uma outra expressão que às vezes o povo entende mais, que é a cosmolínea. Você reagir numa atividade cosmolínea, ter uma pensionização cosmolínea. Então você está dentro da linha do cosmos. Aí o povo entende às vezes mais. Eu também uso essa expressão. Isso eu já vi também. É por aí. Agora, o caminho todo é esse. O negócio é a gente fazer força. Eu acho que hoje você já deve ter acrescentado pelo menos 1/1000º de milímetro dentro da sua evolução agonística depois dessa conversa aqui de 2 horas. De modo que eu passo para vocês aí que está no horário, tá certo? As pontuações da tertúlia de hoje foram 11 perguntas respondidas online, 20 perguntas presenciais, 72 assinaturas no livro de presença e 15 praticantes da técnica de Embexis. Hoje nós vamos ter eleição, o verbete para amanhã é autopersuasão primária. E vamos ter 3 recados. Marisa, verbotógrafos, Cris Ferraro, oficina de etimologia e lexicologia, e Alcira Acôncios. Queremos convidar os verbetólogos, todas as pessoas que fizeram ou estão fazendo verbete, para pegarem os seus verbetes lá embaixo, nós vamos fazer a devolução, e
as pessoas que estão fazendo, pegar os critérios para otimizar melhor o seu trabalho, ok? Boa tarde. Para lembrar aos alunos do Lexicologia que daqui meia hora nós vamos ter a oficina de etimologia, que continua aberta a qualquer pessoa interessada, além dos alunos do Lexicologia. Lembrar aos alunos que o curso começa no sábado às 8 horas da manhã e uma última chamada, se ainda houver interesse, temos 2 vagas. Obrigada. Sábado e hoje também. Na verdade, o curso ele começa sábado, mas como a professora Mabel, que é a professora de etimologia, não pode estar presente no final de semana, porque essa turma foi agendada muito rapidamente, ela vai dar oficina hoje, de 3 às 6, como complemento do curso. Por isso, os alunos do curso vão ter gratuidade na oficina de hoje. Tá? Mas se você não puder fazer oficina hoje, né, puder participar sábado e domingo do curso, não tem problema. Tá? Boa tarde, pessoal. O pessoal que está inscrito no curso de Tenepsista Cobaia do Conscienciograma, ele inicia-se hoje à noite às 19 horas e provavelmente termina domingo ao meio-dia. Esperamos vocês todos hoje na Consus, na sala de discernimento. Obrigada. Boa tarde e até amanhã.